Muito bom dia, Nação Guerreira. Estamos aqui hoje com a nossa diretora de futebol, a Nuti Silveira, e também estamos com o novo técnico da Ferroviária, o Leonardo Mendes. Gostaria que primeiro a Nuti introduzisse, anunciando o nosso novo treinador, por favor. Bom dia a todos que estão presentes, a quem está online mandando perguntas para nós, e a nossa torcida. Nós estamos aqui para fazer a apresentação oficial do Leonardo André Mendes. Léo, muito obrigada pela confiança. E para a gente iniciar essa coletiva, antes de tudo, eu gostaria de entregar essa camiseta para você. Poxa, que legal, muito obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Nuti. Volta. Valeu. Vira do outro lado, Léo, por favor. Aí. Quer segurar aqui, Nuti? Sim. Aí, obrigado. Bom, devidamente apresentado, agora o nosso técnico, Leonardo Mendes, podemos prosseguir com as perguntas. Bom dia, Léo. Bom dia, Nuti. Matheus da Record News. Queria que você falasse da sua expectativa para esse início de trabalho na Ferroviária, retorno ao clube. Quais são as suas projeções, para esse trabalho? E eu queria também fazer uma pergunta para a Nuti, de onde veio o nome do Léo? Claro, a gente sabe da história dele. Como vocês pensaram em trazer ele de volta? Fazer essa troca de comando, falar um pouquinho sobre essa troca também, que momento vocês tomam essa decisão, baseado nos resultados, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Perfeito. O microfone já está aqui, posso começar, Léo? Bom, Matheus, obrigada pela pergunta. Nós começamos a pensar, entendendo, fazendo um balanço ao longo desse primeiro semestre, olhando não somente para resultados, mas também para o rendimento da equipe, mesmo em vitórias, a gente tem que analisar todos esses fatores. E pensando nesse contexto, e além de toda a questão de organização e planejamento que a Ferroviária tem há muitos anos, nós entendemos que esse era um momento de parada, de competição, de intertemporada, onde nós tínhamos um momento para dar um treinamento, mediante a mudança de comando, para que esse novo treinador, no caso o Léo, pudesse trabalhar com as atletas, pensando no segundo semestre e ainda além, pensando em 2026, 2027, que é o planejamento que nós sempre fazemos a longo prazo. E por que o nome do Léo? O Léo, ele já trabalhou com o futebol feminino, aqui mesmo na Ferroviária, onde conquistou o primeiro título da Libertadores em 2015, além de já ter trabalhado em Araraquara no futsal feminino. Então, ele tem uma história com a nossa modalidade. Além disso, nós temos toda a questão de entendimento do que é o projeto. A Ferroviária sempre busca ter pessoas com muita identidade com o projeto. Então, o Léo, ele é de Araraquara, reside aqui, nasceu aqui. Ele é um profissional que trabalhou não somente no futsal e no futebol feminino, mas também no futebol feminino na categoria sub-20, futebol masculino na categoria sub-20 e na categoria, foi interino na categoria principal. Então, toda essa identidade, toda a questão de cultura, ele já tem um entendimento do clube, conhece algumas atletas do elenco, já trabalhou com elas. Eu, particularmente, também conheço muito bem, porque já trabalhamos juntos. Sei como é que é a maneira dele trabalhar, como é que toda a questão de organização. Além de ter, que um dos pilares para nós também importantíssimos é ter trabalhado com a base, Então, depois ele saiu daqui, foi para trabalhar no Palmeiras, agora estava no Bahia, mas é um profissional que já trabalha também com jovens atletas e pensando em todo o nosso projeto, que é de planejamento a longo prazo, mas principalmente também é trabalhar com jovens jogadoras e desenvolvê-las, nesse sentido, o nome dele faria todo sentido. Então, foi essa concepção que nos trouxe com esse entendimento, com toda essa cultura e com a visão de futuro que nós entendemos que o nome do Léo seria o mais adequado e que bom que deu certo dele estar aqui conosco. Bom dia. Eu estou muito feliz com o retorno, pela receptividade, de estar de volta à minha casa.
da pergunta. Eu estou assim, extremamente ansioso para estar no campo, ali que é o meu lugar, ali que eu gosto, mas essa primeira semana também vai ser importante para nós nos organizarmos, planejarmos, tá conhecendo alguns membros da comissão técnica, a gente já tem conversado bastante, alguns presencialmente, outros por telefone, e eu tive uma impressão muito boa das pessoas, e isso me deixa muito tranquilo, porque qualquer projeto, o que faz a diferença são as pessoas. E eu percebo que aqui na Ferroviária tem, além de bons profissionais, boas pessoas que estão engajadas, que querem fazer com que esse projeto seja o principal no país. Para mim foi muito importante ter vivenciado outras experiências fora daqui, porque quando nós estamos fora, a gente escuta muito falar, quando se fala que é de Araraquara, falar lá tem o time do futebol feminino. Araraquara tem o futebol feminino da Ferroviária. E eu vejo assim o futebol feminino da Ferroviária uma marca, como é o basquete para Franca, como era o hóquei antigamente para Sertãozinho, e eu vejo que o futebol feminino da Ferroviária ele está nesse mesmo patamar. Quando se fala em Araraquara, a primeira coisa que vem na cabeça hoje é o futebol feminino. E fazer parte desse projeto que tem uma visão de futuro muito grande, que pensa principalmente na formação de jovens atletas, eu acredito que facilmente nós vamos conseguir ter essa conexão entre base, por ser da cidade e pelos outros profissionais, treinadores das outras categorias também serem de Araraquara, isso acho que engrandece muito o projeto. Isso fortalece muito a raiz, a identidade de ser pessoas também que nasceram, cresceram aqui, e eu espero também criar uma conexão muito boa entre as comissões técnicas de todas as categorias e que todos estejam dispostos a ajudar a primeira equipe e nós também a de observarmos, ajudarmos nessa transição das atletas, nas subidas das atletas para a equipe principal. E no que for preciso também, eu estou à disposição de todos vocês aqui para que nós possamos ter uma relação muito boa, uma relação muito amigável e que seja uma passagem marcante na vida de todos nós. Bom dia, Léo. Bom dia, Nute. Jonathan, do Portal IG. Léo, primeiramente para você, eu queria que você falasse, né? São 10 anos da primeira vez do futebol feminino. O futebol feminino passou por uma ampla evolução, tem muito crescimento nos últimos anos, estão nas portas de uma Copa do Mundo no Brasil. Enfim, queria que você falasse como você vê essa evolução e essa chegada sua depois de 10 anos para trabalhar com o futebol feminino. E para a Nute, eu queria que você fizesse uma avaliação desse primeiro semestre, né? O objetivo foi atingido, que era a classificação para o patamar, mas acredito que não numa 6ª posição, talvez um pouquinho mais para cima na tabela. Então eu queria que você falasse sobre isso também, esse primeiro semestre da Ferroviária. Vamos começar aqui, Nute. Bom dia, Jonathan. Quem trabalha com o futebol feminino nunca sai dele. Então, mesmo eu estando 10 anos fora, eu sempre estive acompanhando a modalidade, sempre estive acompanhando os jogos, a equipe, os lugares onde os últimos 2 clubes que eu passei, eu tive a oportunidade de vivenciar treinamentos, o Palmeiras um pouco menos, o Bahia, todo dia eu estava vendo treino, acompanhando, assistindo muitos jogos, e realmente a evolução do futebol feminino nesses últimos 10 anos foi muito grande. Eu acredito que ainda tem um lastro para evoluir mais. E mesmo eu não estando no dia a dia, eu acompanhei essa evolução. E eu acredito que ter seguido com esse olhar para a modalidade, de nunca ter abandonado realmente, mesmo não sendo treinador de uma modalidade feminina, possibilita com que eu chegue aqui muito preparado para esse momento. As questões de evolução física, técnica, tática, o profissionalismo, o cuidado que as atletas têm, o futebol, o jogo do feminino ele evoluiu muito, ele mudou bastante. Eu acredito que eu não vou ter nenhum tipo de problema, até porque eu acho que o fato de você cuidar bem do ambiente, tentar cuidar bem das atletas, ter uma relação muito próxima, isso também vai possibilitar com que eu tenha um conhecimento maior de cada atleta, que eu possa entender onde cada atleta gosta de jogar,
eu acho que tudo isso vai facilitar, vai proporcionar com que rapidamente eu consiga deixar uma equipe minimamente organizada e eu espero que já em agosto a gente consiga já fazer bons jogos para o público, para a torcida que vem prestigiar a gente. Bom, Jonathan, bom dia. Obrigada pela pergunta. Com relação ao balanço, né, nós, como você falou, nós classificamos em sexto, né, na primeira fase, agora para a segunda do Campeonato Brasileiro, e estamos também disputando o Paulista, que estamos em terceiro lugar. Nesse sentido, nós tivemos tivemos questões de vitórias, algumas derrotas inesperadas, que contemplam também com o que a gente pensa de planejamento, do investimento que nós fizemos pensando em alguns resultados, mas principalmente o balanço que nós fizemos é de fato para esse rendimento, do que a gente espera de comportamento da equipe dentro de campo, das atletas, das ideias de jogo, né, do que a gente vê de cultura da Ferroviária, do que vem apresentando nos últimos anos. E, como falei, pensando no futuro, é uma das coisas que a gente precisava e entendia que fazia necessário uma mudança. Então, de fato, era um momento específico e oportuno para que fizéssemos isso. E, claro, temos um segundo semestre com os matas do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que também já inicia no começo de agosto, né, que nós entramos na terceira rodada, além do Campeonato Paulista, que também temos que ter um cuidado, porque senão corre o risco de não ter essa classificação entre os 4 melhores. E depois a Libertadores. Então, pensando nesse balanço inicial de rendimento e pensando em outros fatores, acho que acredito com certeza que era um momento oportuno para a gente ter e buscar esse rendimento melhor para esse segundo semestre e para 2026. Uhum. E para você, Léo, são 2 irmãs mesmo. Fator casa, você é daqui. Quanto pesou você voltar para Araraquara? Quanto família, amigo, quanto vai pesar isso no seu trabalho? Porque a gente sabe que no nosso trabalho a questão pessoal também pesa, né? É importante a gente estar bem, estar com as pessoas que a gente gosta. E sobre a mudança de treinador, né? Porque a gente sabe que qualquer time muda de treinador e alguma coisa está errada. Eu queria saber aonde você acha que nesse mês que você vai poder estar treinando enquanto rola a Copa América, você pode ajustar, se é a tática, se é a parte mental, porque é uma equipe que brigou pela liderança do Cruzeiro e foi caindo na tabela, se essa parte é muito importante, se é tática, técnica. O que você acha que você pode mudar nesse um mês para a chegada do mata-mata do Brasileirão em agosto? Obrigado. Vou começar. Na verdade, nós, desde 2019, né, nós tínhamos como mulheres sendo as treinadoras da categoria principal. E, nesse sentido, nós entendemos que essa filosofia ela é importante e, principalmente, é uma das questões que nós acreditamos que é que as mulheres tenham as principais posições, né? E nós sempre oportunizamos essas mulheres, também indo de contra toda a questão de qualificação e capacidade das mesmas. Mas nós também acreditamos que nós temos que buscar o equilíbrio e temos que ter bons profissionais. E que, acima de tudo, seja homem ou mulher, que eles respeitem e conheçam o futebol, né? E principalmente o futebol feminino a fundo. Então, nesse sentido, nós, entendendo toda a capacidade do Léo, de entendimento da modalidade, da pessoa como ele que vai de encontro com os nossos valores, né? De respeito, de igualdade, de esforço, de coragem. Ele tem todos esses valores, então nós priorizamos, nesse caso, para que fosse o melhor profissional possível e que fosse de encontro ao nosso entendimento de jogo, né? Então, nesse sentido, nós priorizamos um bom profissional e que fosse de encontro aos nossos valores. Bom dia, obrigado pela pergunta. Olha, o fato de ser da cidade, de ter a família, de ter os amigos aqui é um ponto, mas assim, certamente eu não viria e não aceitaria se eu não confiasse nas pessoas que estão envolvidas. Eu acho que todo projeto, são feito por pessoas.
E se eu não confiasse, se eu não acreditasse, se eu não enxergasse que o projeto ele seria algo bom para a minha vida pessoal e profissional, certamente eu não viria. Então, quando teve o primeiro contato, já sabendo de tudo como é que funciona aqui, das pessoas que estão fazendo parte no dia a dia, isso me seduziu bastante. A questão familiar, a questão dos amigos, ela é importante, mas para a gente que está no futebol, a gente quer estar num lugar onde que nós possamos enxergar algo num curto, médio, longo prazo, que seja dentro daquilo que a gente acredita. E eu acredito muito porque as minhas características, as minhas raízes, o meu sangue que corre grenar, com o convite, né, obviamente acabou me instigando bastante a esse retorno. Logo na primeira conversa, assim, na minha cabeça eu já me via aqui na Ferroviária. É claro que tinha as questões familiares com a minha esposa, minha filha, que ficaram em Salvador nesse primeiro momento, até porque nós estávamos num momento bacana lá também, profissional, né, conjugal, mas aí esse convite da Ferroviária mexeu muito comigo. A minha esposa me incentivou bastante, me apoiou bastante. Não foi uma decisão fácil de ser tomada assim, por ter que ficar um pouco distante da minha mulher e da minha filha nesse primeiro momento, mas como nós acreditamos em tudo que está sendo feito aqui, e repito mais uma vez, pelas pessoas que fazem parte, não tinha como eu falar não nesse momento para a Ferroviária. Tá? E sobre a equipe, eu vou ter o contato a partir da semana que vem. Cada treinador tem as suas ideias de jogo. Eu acho que mas eu também preciso entender um pouco o que o elenco entrega, e isso o dia a dia vai mostrar para mim. Eu não sou um cara muito fechado, eu tenho as minhas ideias, aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, que vai muito de encontro, que o clube também acredita, mas eu também preciso respeitar as características das atletas. Então, principalmente a primeira semana ali, eu acho que já vai me nortear bastante, vai clarear bastante coisa na minha cabeça, e aí eu vou construindo, principalmente com a Nut, que é a coordenadora, com a comissão técnica, uma ideia, um modelo de jogo legal que cabe com a equipe, e principalmente pelo momento que nós vamos enfrentar agora, que são muitos jogos de mata, jogos decisivos, que cada jogo tem uma particularidade por ser eliminatório. Então nós vamos construir juntos e tentar fazer com que a equipe chegue de uma maneira muito competitiva para esses jogos. Bom, a pergunta do Edson Lima, da vitrine do futebol feminino, já foi respondida presencialmente. Pergunta do Giovanni Luque, da SBT. Léo, seja bem-vindo de volta ao interior de São Paulo. Você que está envolvido no futebol masculino há bastante tempo, especialmente nas categorias de base, o que você acha que traz de mais importante da sua rodagem recente para esse novo trabalho? Bom dia, obrigado pela pergunta, Giovanni. Eu acho que a relação humana de trabalhar com muitos sonhos. A partir do momento que você trabalha com o futebol de base, você começa a entender um pouco mais a vida de cada jogador, o que ele fez para chegar até aquele momento, quanto tempo ele está longe da família, o quanto esses meninos eles sofrem, o quanto é difícil para eles vencerem dentro do futebol. E naquele momento, né, o treinador é uma referência, e o fato de eu buscar ter uma relação muito próxima, muito humana com eles, possibilita com que a gente consiga espremer um pouco mais, tirar um pouco mais desses atletas, passar alguns valores que são importantes, porque eles vão perdendo as referências de vida, né? Tem meninos que estão fora de casa desde os 11, 12 anos, sem uma referência familiar, sem ter um pai por perto, e eles muitas vezes acabam se apegando no treinador como essa referência. Então, da maneira como que a gente se porta, como que a gente conversa, como que a gente, né, se relaciona no dia a dia, quando o atleta não está bem, o que a gente vai fazer para poder ajudar. Então, eu acredito que o feminino ele também tem muito disso. Eu acho que a questão da confiança, de poder passar confiança para os atletas, para as meninas também, eu acho que tudo isso é muito similar, e eu acho que todo mundo é humano, todo mundo sente, todo mundo sofre, todo mundo fica feliz. É saber conseguir lidar com as emoções, com os sentimentos de cada um, e fazer com que essa troca seja produtiva e boa para todo mundo.
Pergunta agora para a Nute, da Suleima Sena, do Donas FCTV. O que pesou na escolha do nome do Léo Mendes para assumir a equipe? Você já respondeu, mas o que ele traz de mais diferente para esse desafio? Bom, eu acredito que, até seguindo a linha do que eu falei numa das primeiras perguntas, é justamente a identidade que ele tem com a Ferroviária, com a cidade de Araraquara, a questão dele já ter trabalhado com o futebol feminino, mas pensando no nosso futuro, pensando naquilo que acreditamos e planejamos, é extremamente importante que as características e o perfil do treinador que viesse, e nesse caso é o Léo, é que ele trabalhasse com base, pensando numa transição, ele entendesse a cultura da Ferroviária, a cultura de jogo e do que a gente entende que é importante para nós, que ele tivesse essa ligação com os profissionais das demais categorias, porque senão você também não consegue seguir nesse planejamento, não consegue ter esse diálogo. E além de ser um profissional muito respeitoso, com valores que acreditamos, e também um profissional vencedor. O Léo passou por vários lugares e sempre buscou também ter os resultados, que é importante também para a Ferroviária, para o nosso planejamento. E é uma pessoa que vai construir e trabalhar para que a gente possa chegar nesse sentido o mais longe possível e extrair o melhor de todas as atletas. Eu acredito muito nisso, no perfil dele, na maneira de trabalhar, e sem dúvida esses foram os grandes diferenciais aí para chegarmos até o nome dele. Bom, agora vamos tirar um pouco das perguntas da Bianca Anacleto, do Fute das Minas, e do Felipe, do Entre Linhas, para o Léo, porque elas se complementam um pouco. Léo, você retorna para a Ferroviária depois de 9 anos e vai pegar um trabalho em andamento. Um dos seus primeiros desafios no comando da equipe será o mata-mata do Brasileirão Feminino contra o São Paulo, equipe que eliminou a Ferrinha em 2024 na semifinal da competição. Como fazer para implementar o trabalho em pouco tempo para o mata-mata do Brasileirão? O que você vai tentar fazer para surpreender o São Paulo? Já pediu algum reforço à diretoria? Bom dia, eu quero ter esse contato com as atletas. Eu acho que eu assisti já alguns jogos do São Paulo, mas primeiro eu quero deixar a equipe com uma cara mais próxima do que a Ferroviária gosta, do que o torcedor está acostumado, né, de ser uma equipe aguerrida, competitiva, organizada. Eu espero, assim, nesse primeiro mês, nesse contato que eu tenho com elas, principalmente a questão da confiança. Eu vejo que tem jogadoras com um potencial muito grande, mas que não atravessam um bom momento. Eu acredito que boas conversas, boas relações, ter uma proximidade, entender um pouquinho mais de cada uma, pode fazer com que eu entenda e possa contribuir um pouco mais para que algumas atletas consigam potencializar o seu jogo. Na virada do ano, quando eu apresento o elenco, eu vi algumas atletas que vieram, eu falei, poxa vida, a Ferroviária está dando um salto muito grande, está dando um recado muito grande para o mercado. Então, eu vejo atletas com muito potencial e que agora, assim, para mim, enquanto o atleta está aqui, é tentar ajudar, tentar recuperar, tentar extrair o máximo delas. Eu acho que esse é o principal objetivo do treinador, é não desistir das atletas, é mostrar para elas mesmo o quanto elas são boas, o quanto elas conseguem jogar no alto nível. Elas sabem disso, mas eu acho que às vezes o fator confiança no futebol ele pesa muito, né? Então, às vezes você vê um atleta passando por um momento tão bom, e outras atletas que têm mais virtudes, mais qualidades, isso eu digo no futebol geral, né? Não digo só aqui na Ferroviária, que não consegue desempenhar, performar muito bem. Então, eu acredito que a confiança ela é importante, por isso que as relações humanas, elas contribuem para que nós possamos extrair o máximo de cada atleta. Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino e canal Nosso Futebol, é para a Nute. A segunda pergunta dela já foi feita presencialmente, mas a primeira, a Ferroviária optou por interromper um trabalho longevo sob o comando técnico de Jéssica de Lima. Na visão do clube, quais foram os principais fatores considerados e que levaram a essa interrupção? Bom dia, Amanda. Como falei anteriormente, nós pensamos em toda a questão de um balanço de um primeiro semestre, onde alguns resultados que imaginávamos que seria diferente, além
principalmente da questão de rendimento da equipe perante ao planejamento que fizemos no começo da temporada, né, e de 2024, e pensando, com certeza, no segundo semestre e a longo prazo, que é 2026, que é na próxima temporada. Então, nós teríamos um período de treinamento para que esse novo, agora o Léo, possa estar trabalhando, treinando e avaliando ali com as atletas para essa sequência do ano, e pensando também no planejamento de 2026, em toda a questão de elenco, para que a gente consiga desenhar, né? Porque como a Ferroviária sempre faz, todos esses últimos anos, nós olhamos para o nosso elenco, entendemos os períodos contratuais que temos, quais são as renovações que temos o entendimento que devem ser feitas e como a gente deve se posicionar no mercado, né? Quais são as posições que a gente entende que são carentes, que são necessárias aí irem até o mercado. Então, nesse sentido, entendendo todo esse contexto, todo o restante do ano que temos, o que a gente pensa de trabalho, nós priorizamos e entendemos que esse era o momento e optamos por seguir nesse sentido. Pergunta agora da Amanda Viana, também, do Planeta Futebol Feminino e canal Nosso Futebol, para o Léo. A primeira já foi feita. E a segunda, que é a nossa última pergunta: como você avalia a profundidade de elenco da Ferroviária e como você vê os encaixes das atletas no seu modelo de jogo? Se for possível, descreva suas principais ideias de jogo. Eu falei, eu quero ter esse contato com as atletas, assistir os jogos é uma coisa, agora ter o convívio com elas no dia a dia, dentro já dos treinos, com uma ideia próxima daquilo que eu acredito, vão me norteando e vão possibilitando com que eu possa entender qual o melhor sistema, qual o melhor, né, esquema, e as questões comportamentais, que isso a gente não abre mão, é de um jogo corajoso, de um jogo que nós tenhamos coragem de fazer uma construção apoiada, corajosa, ambiciosa, que nós, um time agressivo para pressionar alto, um time que jogue próximo, tanto na hora que estiver com bola, tanto na fase defensiva, que quando perder a posse de bola já esteja organizado ou para pressionar ou para retornar e se posicionar bem defensivamente. Então essas são algumas características, mas como eu disse, eu tendo contato com elas, eu vou entender um pouco mais o que cada uma pode entregar e qual o melhor sistema que a gente pode conseguir colocar com as características que essas atletas possuem. Dessa forma, então, encerramos a nossa coletiva. Seja muito bem-vindo, Léo. Muito obrigada, Nute. Obrigada a todos os setoristas que estiveram presentes e a todos que enviaram as suas perguntas e também a Nação Guerreira que acompanhou. Tenham todos um bom dia.